Bom, quando tratamos a inspeção de manilhas para elevação de carga, alguns pontos importantes que nós precisamos visualizar na inspeção. Então são eles: deformações de qualquer natureza, seja a abertura do corpo da manilha, deformações no pino ou até na porca de travamento, se há concentricidade entre os furos, nos quais nós colocamos o pino na manilha, se há redução nos diâmetros, seja do pino ou do corpo, então tem os percentuais de redução específicos na norma para cada parte da manilha, mas antes da operação é a inspeção visual que nós iremos fazer. Tem as dificuldades de colocação e da retirada do pino, que sugere que tem alguma alteração no corpo ou no pino da manilha, marcas de aquecimento, choque ou desgaste e até corrosão do aço da manilha. Então, algumas orientações durante o uso da manilha é não utilizar manilhas que tenham um diâmetro inferior ao cabo de aço, justamente porque você tem uma perda de eficiência por conta da área de contato entre o cabo de aço e a manilha. Então, quando eu uso uma manilha menor que o cabo, eu tenho uma perca na eficiência da região de contato. Então, sempre utilizar pelo menos manilhas que tenham o diâmetro igual ou superior ao do cabo de aço. Também, quando vamos trabalhar no formato de forca, então a região do cabo de aço que será tensionada, ela precisa estar apoiada sobre o corpo da manilha e não no pino de fixação. Então, dessa forma, da imagem à direita é a forma correta de fazer a montagem do cabo na forma de forca com manilha. Então aqui estão os exemplos também da superfície de contato e as áreas de apoio para a manilha. Então nós não devemos trabalhar com a manilha na diagonal, então ela tem que estar na vertical. Não podemos posicionar um material de amarração, por exemplo, dois cabos na mesma manilha, de forma a abrir o corpo da manilha, isso vai gerar deformação. Então a manilha tem que ser utilizada na vertical e no caso de colocar dois cabos no mesmo ponto da manilha, ela precisa estar na região do corpo, não apoiada no pino, com ângulo máximo de 90 até 120 graus entre as duas peças. Isso tudo deve ser verificado na tabela do fabricante da manilha. Então aqui exemplos da manilha reta, então mesmos casos. Então a manilha reta, nós não podemos trabalhar com ela na diagonal, nem colocando duas peças apoiadas no pino, no caso dois cabos ou duas cintas. E já para a manilha reta também não posso ter duas peças no corpo da manilha. Então manilhas retas são apenas para içamento na vertical com uma peça de içamento, seja cabo ou manilha apoiada no pino ou no corpo da manilha. Então nós nunca devemos fazer improvisos no nosso material de amarração. Então um exemplo de uma prática ruim aqui é fazer nós no cabo de aço. Então isso aqui não é permitido, isso foi um improviso aqui pego durante uma operação passada e caracteriza um desvio e uma falha operacional. Aqui um outro caso também conhecido no mercado, que é a tentativa de utilizar grampos para segurar os arames rompidos de um cabo de aço. Nós não devemos fazer isso, até porque isso aqui não vai resolver em nada, já que quando eu tenho um arame rompido em uma região do cabo, eu tenho a tendência a ter mais arames rompidos surgindo na mesma região, seja pelo desgaste, pela fadiga de flexão, ou também pela distribuição desigual de esforços do cabo de aço. Um ponto muito importante a se conhecer são os materiais padrão dos guindastes. Então, foi realizado um levantamento com o intuito de chegar na definição de quais são os materiais padrão de içamento e patolamento que os guindastes devem conter. Isso, claro, levou em conta suas características, como sendo máquinas telescópicas ou treliçadas, e a capacidade do equipamento, pois, consequentemente, quando eu tenho equipamentos com capacidades cada vez maiores, eu preciso de materiais de içamento que consigam acompanhar as tabelas de carga do guindaste, então sejam capazes de fazer o içamento das cargas ao qual esse guindaste irá realizar. Então, para exemplificarmos, por exemplo, com um guindaste telescópico de 30 toneladas, se olharmos a segundo quadro da esquerda de cima para baixo, que são os modelos TS300 e BR300, são necessários alguns materiais padrões, sendo eles 4 cabos de 5/8 por 6 metros, 4 cabos de 1 polegada por 6 metros, 4 manilhas de 7/8 que pega 6 toneladas e meia,
4 manilhas de 1 polegada com capacidade para 8,5 toneladas e 14 dormentes, com medidas padrões para o patolamento. Se nós verificarmos em todos os outros quadros, nós vamos chegar numa seguinte conclusão: existem algumas variações de materiais que nós podemos considerar padrão, né? Então, quais são os tipos de itens que é comum encontrar nos equipamentos? São justamente as lingas de cabo de aço para elevação, as manilhas, sejam elas do tipo pino enroscado ou com porca-cupilha, para você conseguir também realizar o içamento junto aos cabos, os dormentes, que entram como materiais de patolamento das máquinas menores, METs metálicos, realizados para o patolamento de guindastes de maior capacidade, e as chapas de aço, que são majoritariamente utilizadas nas máquinas treliçadas. Algo importante de se ressaltar também é que existem os dispositivos especiais de içamento. Esses dispositivos eles foram projetados para atender a itens ou cargas específicas e também para gerar algumas condições mais favoráveis no momento do içamento. Alguns exemplos são os pega-chapas, como o próprio nome já diz, geralmente utilizados para o içamento de chapas de aço, os pega-containers, que é esse dispositivo ao qual você conecta aos 4 vértices dos containers, nas furações que ele tem, e por meio do seu olhar você consegue atracar o seu material de içamento. E as lingas de corrente, que são um conjunto de 1, 2, 3 ou até 4 ou mais pernas de correntes com um gancho na ponta unidos a um anelão de carga. É um dispositivo que ele traz agilidade na movimentação de carga. Algo muito importante de se ressaltar na utilização dos dispositivos especiais de içamento é que ela é proibida sem autorização do líder imediato. Então, sempre que houver a solicitação, por exemplo, em um cliente para a utilização desses tipos de dispositivos, o auxiliar de movimentação de carga, o rigger, o operador, ele deve sempre comunicar o seu líder imediato, seja ele um encarregado, um supervisor de operações ou até o coordenador presente no contrato, pois apenas com a liberação desse mesmo e garantindo que os usuários desse acessório têm treinamento prévio ou têm conhecimento para utilizá-lo, para que nenhum acidente ocorra, só dessa forma poderá se trabalhar com um desses dispositivos de içamento. Agora vamos entrar no item crítico, que são operações com 2 guindastes. Então, sempre que vamos realizar operações com 2 guindastes, nós devemos realizar um estudo das condições do serviço e uma pessoa só deve realizar a sinalização, seja ela via rádio ou manual, com o objetivo do sincronismo entre os 2 guindastes da operação. Uma prática adotada aqui na Locar é que é expressamente proibida a verticalização ou horizontalização de qualquer peça com um único guindaste sem autorização prévia de supervisão ou gerência e também plano de rigging. Então, está aqui um procedimento inadequado com o guindaste. Então, sempre que nós vamos fazer verticalização sob circunstâncias comuns, é necessária a utilização de 2 guindastes. Então, nós não podemos posicionar a carga ao chão e utilizar um guindaste só para fazer essa verticalização, né? Até porque eu estou pegando fora da linha vertical e também eu tenho um aumento do raio de operação devido ao deslocamento da carga na lateral. E eu coloco o guindaste sob maior esforço e maior sobrecarga. Então aqui alguns improvisos para a gente trabalhar nossa percepção de risco. Então tem esse rapaz aqui que poderia muito bem pegar uma plataforma elevatória ou montar um andaime para fazer esse serviço de pintura, porém ele decidiu ir da forma mais difícil e colocando essa cinta numa posição desagradável aqui. À direita nós temos aqui como assistir um jogo sem pagar ingresso. Aí para ficar mais barato você coloca um guindaste, mas também é uma exemplificação justamente do içamento de pessoas em cesto. Aqui aquele dia, o rapaz chegou, está empolgado, novo trampo, entrando debaixo da carga sem nem olhar. O outro rapaz aqui em cima da peça pegando uma carona. Se você olhar também aqui no gancho, você tem 2 cintas sobrepostas, e são cintas brancas ainda, que são cintas fora de norma. Além disso, o operador está bem de boa aqui com o pezão no painel. E já na direita, o operador está mais tranquilo ainda, até a bota já tirou. Eu tenho exemplo errado da verticalização com guindaste só.
esse rapaz aqui embaixo tentando apoiar com um pedaço de pau para a carga não voltar. Porém, se ela voltar, ele não vai sobreviver aqui embaixo, vai ser amassado. Mais um exemplo aqui do rapaz pegando uma carona em cima da peça. E à direita é como eram feitas as fotografias aéreas antes da era do drone. Então assim, nós não devemos executar atividades que nos ponham em risco e improvisos desnecessários na operação. Aqui, o rapaz não tinha mais contrapeso para jogar, precisava de mais raio, mais estabilidade, ele bateu uma laje em cima do guindaste. O do meio jogou vários sacos de cimento, com o intuito de melhorar um momento do guindaste, deslocar o centro de gravidade, porém, muitas vezes isso gera um dano estrutural no equipamento, já que ele é projetado para receber o peso do máximo de contrapesos da configuração que ele possui. Ele pode danificar o cilindro de ancoramento dos contrapesos. Também é muito importante que nós conheçamos o nosso caminho pelo qual nós vamos percorrer com o nosso equipamento. Então, fazer uma análise prévia antes do deslocamento é fundamental. E aqui, uma síntese de tudo que foi visto, que são os fatores que influenciam na segurança das operações. Então, sempre que eu vou fazer o planejamento de uma operação, há muitos itens a serem verificados. E essa ordem pode ser fundamental para que você veja se algo está faltando. Então, primeiro, eu preciso que o meu equipamento esteja com a manutenção em dia, de forma que ele esteja com todas as suas funcionalidades, itens de segurança do guindaste trabalhando corretamente. Segundo, preciso ter um operador certificado, que é um item necessário por norma, está até estabelecido em NR18, por exemplo, que o operador ele precisa de uma certificação de 120 horas para operar guindaste. Terceiro, preciso manter uma distância segura da rede elétrica. Quarto, o meu moitão tem que estar devidamente travado, então seja pela lingueta de proteção no gancho, também pelas guias de segurança que o moitão possui. Quinto, eu tenho que utilizar um material de içamento correto, então apropriado para a operação e dentro da capacidade necessária para elevar a carga. Sexto, além dele estar corretamente dimensionado, eu tenho que fazer a amarração da forma correta. Sétimo, durante o içamento, eu preciso utilizar a corda guia, não posso ter contato direto com a carga. Oitavo, eu preciso ter uma equipe qualificada para executar o içamento. Nono, um rigger responsável por fazer a sinalização dos movimentos durante a operação. Décimo, todos os colaboradores precisam portar os EPIs adequados para a atividade de trabalho. 11º, se necessário, um sinalizador, então alguém que vai indicar problemas ou mudanças de condição de serviço. 12º, sinais de alerta na área indicando que há presença de movimentação de carga. 13º, a sinalização e o isolamento da área. 14º, as luzes de advertência tanto do guindaste quanto, se necessário, na área de operação. 15º, tenho que verificar o raio de giro da carga e dos contrapesos para garantir que não vai ter choque com nenhuma estrutura. Item 16, os dormentes ou METs, material de calçamento do guindaste, adequados e nivelados com o solo. 17, o solo tem que ter condições para receber o equipamento, ainda mais com o peso da carga no momento do içamento, então tem que estar devidamente preparado e deve ser fornecido um laudo de resistência do solo ou formalização via e-mail. 18º, os outriggers têm que estar em perfeito funcionamento com seus pinos de travamento. 19, as condições climáticas não podem afetar a operação, então incidências de vento e de raio não podem acontecer durante movimentações de carga. No caso das incidências de vento, seguir a tabela fornecida pelo fabricante para a configuração do equipamento. Então aqui nós temos um vídeo que é uma ação da Liber que foi feita há alguns anos, que é o Liber One Day em Brasil, no qual a Locar foi convidada a participar, pôde expor alguns dos seus equipamentos. Então vamos assistir o vídeo agora.
Então, esse é o vídeo Liber One Day in Brazil, para nós verificarmos a dimensão que o Brasil tem no segmento de guindastes e movimentação de cargas, reconhecido pelo maior fabricante de guindastes do mundo. E a Alocar agradece a participação de todos no treinamento de segurança nas operações de movimentação de carga. Muito obrigado.